Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre os pressupostos da PNL e eu vou falar sobre os pressupostos que são mais relacionais, que são mais sistêmicos, de alguma maneira. Então, um pressuposto diz que vida e alma formam um processo sistêmico, ou vida e mente formam um processo sistêmico, depende da tradução que a gente encontra. Que é assim, as coisas que acontecem dentro de mim estão relacionadas às coisas que acontecem fora, e uma coisa vai interagir e interferir com a outra. Tem um termo famoso, né, que tem um livro que chama O Erro de Descartes, e o erro de Descartes foi justamente achar que os processos mentais, os processos corporais e físicos são separados, né, como se a mente fosse uma coisa e o corpo fosse outra. E, na verdade, a mente e o corpo formam um processo sistêmico que estão relacionados às emoções, o corpo, os pensamentos, são todos fatores que estão associados de alguma maneira e de várias maneiras. E o que acontece dentro de mim vai repercutir no que está fora de mim, nos lugares que eu convivo, nas outras pessoas. E o que acontece entre as outras pessoas vai interferir em mim de alguma maneira. Então, vou pegar minha colinha aqui. Vida e mente são processos sistêmicos, eu já falei, né? Acabei de explicar. Os processos que ocorrem dentro de uma pessoa e entre pessoas e seus ambientes são sistêmicos. Nossos corpos, nossas sociedades, o nosso universo formam uma ecologia de sistemas e subsistemas. Todos eles interagem entre si e se influenciam mutuamente. O que é um subsistema? É um sistema que está dentro de um sistema maior. Então, toda a nossa sociedade, nosso corpo, sistema financeiro, sistema econômico, sistema no que se refere à teoria dos sistemas mesmo, sistemas internos, tudo está ligado de alguma maneira, né? As questões profissionais estão ligadas às questões emocionais. A gente sempre ouve falar, né, que as pessoas não deveriam levar coisas da casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas é natural que em algum nível alguma coisa acabe sendo levada, e é claro que as pessoas vão desenvolvendo habilidades de não permitir que algo no trabalho interfira em algo na casa, mas é natural que alguma pequena interferência acabe havendo, porque a pessoa que está lá é a mesma. O que causou nela no trabalho alguma coisa, aquilo gerou nela alguma resposta, alguma emoção, que é natural que um pouco daquilo seja levado para casa. A habilidade é quanto que a pessoa vai permitir que aquilo não interfira tanto, principalmente na questão negativa. Tudo bem, aconteceu uma coisa legal no trabalho, a pessoa chega feliz em casa. Agora, acontecer uma coisa chata no trabalho, a pessoa chegar e descontar nas pessoas da casa, não é tão legal. Então, quanto que a pessoa está conseguindo realmente separar as coisas, qual que é a habilidade que ela tem internamente para fazer isso. Sistemas e subsistemas, então, está tudo interligado. Outro pressuposto: não é possível isolar totalmente qualquer parte do sistema do resto do sistema. As pessoas não podem não influenciar umas às outras. As interações entre as pessoas formam loops de feedbacks, de modo que a pessoa será afetada pelos resultados das suas próprias ações feitas com outras pessoas. Na teoria dos sistemas, a gente aprende, né, o input, o processamento e o output, ou seja, a entrada de uma informação, o processamento da informação e a saída da informação. O que acontece? Eu recebo uma informação do mundo, alguém comunica alguma coisa para mim. Eu vou processar essa informação de alguma maneira e vou dar uma resposta comportamental. Essa resposta vai ser um novo input, porque ele pode ser um input para outra pessoa, ele vai gerar na outra pessoa um determinado resultado, que também vai ser processado, que vai gerar uma resposta. Ou seja, existe um loop acontecendo de informações que estão sendo recebidas e processadas e externalizadas, que sempre vão ser influenciadas pelas informações que aconteceram antes, que já foram recebidas e processadas. Então, a gente não consegue isolar uma parte do sistema. Então, tem um setor de trabalho. Você não consegue isolar uma pessoa do setor.
Se ela é retirada do setor, aquilo gera um transtorno. Se ela aprende uma habilidade nova ou muda de tarefa, aquilo gera uma resposta no setor inteiro. É impossível as pessoas não influenciarem umas às outras. Até aquela pessoa no metrô, que está quietinha ali, de alguma maneira, a hora que você olhou para ela, você pensou alguma coisa, aquilo te influenciou de alguma maneira. Então, algumas pessoas têm uma questão de orgulho, de ego, que não querem mostrar que estão sendo influenciadas, mas se elas ouvem alguma coisa e fazem o contrário, já é um tipo de influência. Ou se elas pensam no que elas deveriam fazer no lugar, ela já mudou, ela é uma coisa que ela não teria feito se aquele estímulo inicial não tivesse acontecido. Ou seja, sempre um processo aí de retroalimentação. E a pessoa vai sendo afetada pelo resultado dos comportamentos dela que já produziram no mundo. Sistemas são auto-organizados e naturalmente procuram por estados de equilíbrio e estabilidade. Todo sistema está sempre procurando uma forma de ordem, está tentando buscar algum tipo de ordem. Então, pensando, pegando o exemplo de sistema profissional, uma pessoa sair de férias, ou pede demissão, ou aposenta num determinado setor, as outras pessoas daquele setor vão perceber inicialmente uma perturbação no sistema, mas logo depois de algum tempo, o sistema vai se auto-organizar ao redor daquela pessoa que se ausentou. Numa questão de família, às vezes uma pessoa sai da família para fazer um tratamento de dependência química, por exemplo. A família se organiza de novo na ausência dessa pessoa. Quando essa pessoa volta, gera de novo uma perturbação. Quando uma família adota um cachorro, aquilo gera uma perturbação que depois se organiza. Quando uma família tem um filho, então toda mudança no sistema gera uma certa perturbação inicial, não que isso seja ruim, que toda desestabilização do sistema gera uma aprendizagem, gera uma mudança. Toda mudança é um processo sistêmico que vai acontecendo, quando a gente resolve problemas, isso também acontece. Quando você tem um problema acontecendo, que sempre acontece, é um sistema que já está organizado. Então, antes de você resolver esse problema, você tem que, de alguma maneira, desorganizar esse problema para apresentar uma informação nova. Então, todo sistema busca naturalmente um estado de equilíbrio, de estabilidade. Não existe fracasso, apenas feedback. É meio que um complemento do anterior. Quando eu recebo uma informação, se eu vejo isso como uma aprendizagem que pode ser processada e devolvida, as minhas próximas ações vão ser mais efetivas. Se eu vejo uma informação, um resultado como um fracasso, é como se eu parasse, assumisse a culpa ou ficasse procurando culpa nas outras pessoas, mas aquilo não vai gerar uma questão produtiva, uma questão de melhora, uma questão de evolução interna ou externa no próprio sistema mesmo. Nenhuma resposta, experiência ou comportamento é significativo fora do contexto no qual ele acontece e fora do contexto da resposta que ele evoca. Qualquer comportamento, experiência ou resposta pode servir como recurso ou limitação, dependendo de como ele se encaixa com o resto do sistema. Nada do que as pessoas fazem é só bom ou é só ruim. Qualquer coisa pode ser boa em algum contexto, ruim em algum contexto. Provavelmente no contexto que a pessoa começou a fazer aquilo, provavelmente aquilo foi bom. Só que se ela fizer isso em todos os lugares, aquilo não é tão bom. Então, eu estou agora gravando esse vídeo numa atitude interna de estar ensinando uma coisa. Se todas as pessoas que eu conversar na minha vida, eu falar como se eu estivesse ensinando alguma coisa, não é um comportamento que vai ser muito bem visto. Uma pessoa que joga muito bem futebol, ela não vai sair chutando qualquer coisa em qualquer lugar. Tem os contextos certos para ela chutar. Uma pessoa que entra treinar arte marcial, na academia ela fica treinando base, ela treina movimentos e tudo mais. Se ela está na fila do banco e ficar fazendo assim, vai ser estranho. Então, todo comportamento pode ser adequado em alguns contextos e inadequado em outros. Uma questão interessante é, quando a gente se depara com um comportamento que parece negativo, a gente identificar e se perguntar como que ele poderia ser positivo em outros contextos. Em que contexto aquilo poderia ser positivo. Nem todas as interações em um sistema estão no mesmo nível.
o que é positivo em um nível pode ser negativo em outro. É útil separar os comportamentos do eu, separar a intenção positiva, a função e crença que gera o comportamento do comportamento em si. Então, quem viu o vídeo que eu falei sobre intenção positiva, está bem esclarecido lá. Não vou tomar muito tempo nesse vídeo, mas basicamente o que está dizendo? O comportamento é uma coisa, a crença, a motivação que gerou é outra. A intenção positiva é outra. Então, é útil que a gente saiba que nem todas as interações acontecem no mesmo nível. E, às vezes, a gente tem que reagir àquilo em outros níveis para que consiga encontrar outras soluções mais produtivas. Por exemplo, um comportamento negativo. Se você ficar tentando só mudar o comportamento, por exemplo, a pessoa come demais. Se você tenta fazer a pessoa só comer menos, ao invés de descobrir o que em outros níveis está fazendo ela comer demais, provavelmente vai ser um esforço muito grande e inefetivo, ineficaz. Nos processos que a gente usa a PNL para gerar mudanças, a gente trabalha nos níveis que são realmente eficazes para gerar uma mudança de comportamento, de alimentação, de vício, tabagismo, seja lá o que for. Em algum nível, todo comportamento ou em algum momento foi intencionado positivamente. Ele ou foi percebido como apropriado dentro do contexto no qual foi estabelecido a partir do ponto de vista da própria pessoa. É mais fácil e mais produtivo responder à intenção que à expressão do comportamento. Então, pegando o que eu falei no outro e os 2 vídeos sobre intenção positiva, eu não vou ser repetitivo aqui. Ambientes e contextos mudam. A mesma ação nem sempre produzirá o mesmo resultado. A fim de adaptar-se e sobreviver com sucesso, um membro do sistema necessita de uma quantidade mínima de flexibilidade. Essa quantidade de flexibilidade deve ser proporcional à variação do resto do sistema. Quanto mais complexo se torna o sistema, mais flexibilidade é requerida. Quem fala isso é a lei do requisito variabilidade. Quanto mais coisas podem acontecer inesperadas no mundo, mais eu tenho que ter flexibilidade e formas de lidar com essas coisas, se eu quiser ter sucesso. Porque se eu estou num contexto que só pode acontecer uma coisa inesperada, e eu já sei reagir a ela, tudo bem. Agora, se eu estou num contexto que podem acontecer muitas coisas inesperadas, eu tenho que ter muitas formas de lidar com aquilo, ou, em níveis mais profundos, crenças de que eu sou capaz de gerar novas formas de lidar com as coisas. Como a gente vive em sistemas com pessoas humanas e as pessoas são instáveis, e as pessoas interagem de uma forma imprevisível, é natural que os sistemas se tornem, de certa forma, caóticos. Ou seja, uma pessoa que quer lidar bem com pessoas, com sistemas e com interações, ela tem que ter internamente formas de gerar novos comportamentos, novas comunicações e novas flexibilidades para que ela consiga interagir de uma maneira adequada com o meio que ela vive. Se o que você está fazendo não está levando à resposta desejada, continue variando o seu comportamento até obter a resposta. Se você sempre agir da mesma maneira, você sempre vai ter o mesmo resultado. Se o resultado que você quer ter não é o resultado que você está tendo, se você quer ter um resultado diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. A energia vai onde está a atenção. Quanto mais a gente foca a atenção numa coisa, mais aquilo se expande. Então, se a pessoa ficar pensando sobre o problema, ela vai cada vez mais ver problema. Se a pessoa ficar pensando em formas de resolver problema, cada vez mais ela vai ver formas de resolver problema. Se uma pessoa está pensando em comprar um carro, ela começa, todo lugar que ela olha, todo estacionamento que ela vai, ela começa a ver aquele carro. E isso também é explicado pelos nossos filtros, como eu já falei inicialmente. Então, aonde a atenção está, a gente realmente começa a perceber mais, começa a aumentar aquilo. O que você presta a sua atenção aumenta. E o que você aceita se transforma. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa está prestando atenção num problema, mas ela não está aceitando aquele problema e não está conseguindo mudar aquilo. Então, eu colocaria um complemento aqui, né? O que a energia flui onde está a atenção, onde você presta atenção, aquilo aumenta, mas se você está prestando atenção em uma coisa que você quer transformar, uma forma de fazer isso é aceitando aquilo primeiro. Porque você só consegue transformar uma coisa que está sendo aceita internamente. E só uma noção final, né, uma questão aí. Imagina um relógio.
um relógio grande, assim, o maior relógio do mundo, praticamente. Ele tem pecinhas pequenas, ele tem engrenagens, ele tem uma série de coisas que estão trabalhando harmonicamente para que o relógio inteiro seja percebido. Então, se a gente fosse pensar olhar o visor do relógio, o relógio está marcando um horário determinado, é um comportamento que a gente pode ver. Agora, todos os mecanismos e engrenagens por trás são os outros níveis que eu falei, as crenças, as intenções positivas, né, fazendo uma analogia, e tudo isso está funcionando com base no que está acontecendo por trás. Se o relógio para ou tem um problema, não adianta você pegar e querer mexer no ponteiro dele. Ah, o relógio está atrasando, você vai lá toda vez e mexe no ponteiro. O que você tem que fazer? Ir lá nas engrenagens, ir lá no mecanismo por trás, arrumar aquilo que o ponteiro vai repercutir de uma maneira mais produtiva. E o que as pessoas às vezes tentam fazer? Elas querem mudar um comportamento que está negativo ou limitante, elas mexem no ponteiro. E isso não é o suficiente para resolver problemas ou para realmente gerar uma mudança significativa. Então, vou encerrando por aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. E se alguém quiser, pode me mandar perguntas. Abraços e até a próxima.